Olá, sociedade de consumo pop, tá liberado almoçar? E olha essa aqui, a geração Z, a Gen Z, vai salvar os cinemas. Vai salvar o cinema de tela grande, vai salvar as salas de cinema, aquele lugar que você aluga com pessoas desconhecidas para assistir um filme respirando o mesmo ar que elas. O senso comum diz que as novas gerações deveriam abandonar essas maneiras ultrapassadas de assistir conteúdo, né? Que a geração Z deveria estar mais streaming do que nunca. Não deveria estar indo ao cinema. Mas o que se verifica, de acordo com pesquisa recente, é que essa galerinha aí, que nasceu entre 97 e 2012, tem ido muito mais ao cinema do que os millennials, por exemplo. Os millennials estão deixando de ir ao cinema, estão preferindo ficar em casa, bando de velho. E os geração Z estão tomando o espaço dessa galera e indo ao cinema. Talvez porque o hábito de ir ao cinema seja um hábito jovem, seja um hábito de galera, seja um hábito de baladinha, de sair com a turma, que é um comportamento mais para adolescentes, mais para jovens ali, nos 20 anos, e que depois dos 30, você quer mais é a tranquilidade de ficar em casa, tomar a própria bebida, comer a própria pipoca. E que isso está acontecendo, e que a galerinha da geração Z está indo 6 vezes ou mais ao cinema por ano, o que é bem acima da média do resto da população norte-americana. E que sucessos como Zootopia, o Lilo Stitch, Minecraft estariam sendo sustentados por esse novo comportamento de uma nova geração que está se apegando a esse hábito antigo de ir ao cinema. E aí a gente para pensar, né? Por que isso está acontecendo? E é uma relação que eu faço aqui com alguma frequência no canal que combina muito bem com essa pesquisa e eu fiquei olhando e falei, caramba, deve ser isso mesmo. Porque é a impressão que eu tenho que o cinema, você ia ao cinema décadas atrás, para ter uma experiência individual. Porque assistir televisão em casa era uma experiência coletiva. Porque você não tinha 20 telas em casa como tem hoje. Você tinha uma. Como muito duas. Quem tinha 3 era rico. E aí a família inteira se sentava em volta da televisão para assistir um filme ou um programa de TV. E aí quem escolhia varia, né? Às vezes o pai, a mãe, as crianças escolhiam, mas a família inteira que quisesse assistir televisão teria que assistir a mesma coisa. Domingo é Gugu Faustão. Inclusive, décadas antes disso tudo, na época dos drive-ins ainda, por que a cultura jovem virou a cultura do cinema? Porque em casa só tinha uma televisão, e quem comandava a televisão era o papai. E via aquele programa de velho. Queria ver a Love Lucy. O que a molecada fazia? Ia assistir cinema. Ia ver filme na rua. E nem era na sala de cinema. Pegava o carro, estacionava na frente da tela. Por isso que os drive-ins explodiram naquela época. Por isso que a cultura jovem virou a cultura do cinema. Porque com o advento da televisão, os adultos saíram do cinema e ficaram assistindo filme em casa. E os jovens, os adolescentes, passaram a sair de casa para assistir filme. Teve essa inversão. E hoje em dia, se o pai tá vendo televisão, a mãe tá no tablet, o filho tá no celular, o outro filho tá no computador, cada um na sua. O hábito de assistir filmes em casa se individualizou. As famílias não se reúnem, já vamos ver um filme. Claro que isso acontece, mas não é um padrão como era antigamente, quando você não tinha outra opção de lazer, não tinha outra tela para assistir. Além daquela junto com a sua família. Às vezes você via programas que você nem estava interessado, porque era a única opção que tinha, inclusive. As opções de conteúdo eram muito... um filme na locadora ou é o que estava passando na televisão nos 4 canais disponíveis. Ou até com TV a cabo, até com o início da Netflix, ainda era algo fechado em um aparelho, em uma tela. Então era uma experiência coletiva, uma experiência que você era toda hora interrompido, que você poderia interromper quando quisesse, para poder ir na cozinha, para poder ir no banheiro. Alguém chamava sua atenção, alguém te perguntava alguma coisa, criança pedia alguma coisa. Não era uma experiência você e a tela como era no cinema. O cinema era você, pegava lá, comprava sua pipoca, sentava, você não conhecia ninguém, era você e a tela.
O fato de você estar do lado do desconhecido era mera inconveniência para as pessoas menos sociáveis. Mas era você e a tela. E você tinha total atenção da tela. Porque se você saísse do cinema para ir no banheiro, você perdia o filme. Não dava pra falar assim, ô projetor, para aí que eu vou ali fazer um X. Não dava. Não dá ainda, né? E então o hábito de consumir cinema em casa, ele era coletivo. E no cinema, ele era individual. A coisa inverteu. Agora, assistir um filme na sua tela própria é um hábito individual, é uma experiência individual, você assistir um filme, cada vez mais pessoas assistindo filmes sozinhas. E o cinema virou coletivo. Porque os maiores sucessos do cinema são filmes onde o grupo inteiro se reúne para assistir junto. Porque as pessoas não estão indo mais uma nas casas das outras. Então eles se reúnem no shopping, junta todo mundo, vai no cinema. E aí vira aquela algazarra, aí vira aquela bagunça, aí vira celular, tirando foto da tela, tirando selfie, conversando, um contando o filme do outro, batendo palma, gritando. Que é uma coisa que a galera que está acostumada com o cinema enquanto experiência individual tá reclamando hoje em dia. Eu fui no cinema ontem e aquela zona levaram uma galinha para dentro do cinema e soltaram no meio do filme. O casal do meu lado não parava de conversar. As crianças no banco da frente não paravam de pular. A molecada levantou, foi para frente da tela, começou a dançar. A meninada começou a cantar a mesma música que estava passando no filme que eu estava assistindo. Eu fiquei com um karaokê do meu lado. Isso é um desrespeito a quem pagou ingresso para assistir um filme. É velho. É velho que está acostumado com a experiência individual no cinema. A experiência no cinema agora virou coletiva. Virou cinema de galera. Virou cinema de torcida. E não reclama não que você estava gritando lá em Ultimato. Quando o Capitão América pegou o Mjolnir, você levantou, aplaudiu e gritou e berrou e fez escândalo. Ou não? Então, é uma mudança grande no hábito de consumo de entretenimento. E isso aqui está sendo refletido nessa pesquisa. Voltando à pesquisa, por que a galera de geração Z está indo mais ao cinema? Primeiro que é um hábito jovem ao cinema. Segundo que é um evento de grupo. Virou uma experiência coletiva e não mais uma experiência individual. É isso que está acontecendo. Por isso que a geração Z está salvando o cinema e aumentando as bilheterias do cinema. Inclusive, há uma previsão de um aumento exponencial no ano que vem nas bilheterias. As previsões são ótimas, porque tem muitos filmes grandes que prometem justamente isso. Experiências coletivas, blockbusters, experiências de grupo, experiências onde o calor da torcida virou tipo quase um estádio mesmo. É parte do entretenimento. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.